Olá, pessoal, boa noite a todos. Tudo bem? Ainda faltam 3 minutinhos, mas já vamos começar aqui. Por favor, me digam se vocês estão me escutando ok, se a imagem está ok. Muito obrigada por todos que estão participando, a Neuza, o João, o Edilson, a Celi Nerves, a Celi Reis, o Denilson, Edilson Costa, Jandira, João Guilherme, Lázaro Cruz, Linei, Luiz Carlos, Luiz Saraiva, Margarete, Maria Lê, Marise Passos, Mateus, Moisés, Neuza Aparecida, Neuza Rágio, Nilzete, Paulo, Rosa Soares. Que maravilha, pessoal. Muito obrigada a todos. Espero que todos estejam bem e espero que todos fiquem melhor ainda depois desse nosso bate-papo maravilhoso. Vamos falar de coisas muito especiais, tá? Essa planta medicinal, o cacau, é uma planta realmente incrível para a nossa saúde, para o nosso emocional. Não é à toa que essa planta é usada para comemorar o renascimento de Jesus, certo? Você já parou para pensar por que é que a Páscoa é celebrada com o cacau? É um ponto interessante a se refletir, né, gente? Bem-vindos aqui ao meu escritório. Está mais para uma tribo indígena, como vocês podem notar. Aqui é o meu local sagrado, o local em que eu trabalho, que eu administro a caixa orgânica, o local em que eu faço tratamento para todos os meus clientes de naturopatia, de Quantec, de harmonização energética à distância. Então, sejam bem-vindos aqui ao meu local sagrado. 20 e 20, vamos começar. Ok, pessoal? Então, peço que eu encontre as melhores palavras, as palavras mais adequadas para transmitir essa palavra sagrada que eu recebi diretamente do sacerdote Maia, a maior autoridade, o guardião do cacau sagrado nesse planeta. Eu tive a honra de receber esses ensinamentos direto da fonte. Bem, eu trabalho com fitoterapia, trabalho com naturopatia, né? Naturopatia significa todo o leque de terapias naturais que existem, né? E dentro das terapias naturais, as plantas medicinais, elas têm um destaque importante. E o cacau é uma dessas plantas medicinais incríveis, né? É uma das principais realmente que existem. Claro que todas as plantas são incríveis, cada planta tem a sua medicina, cada planta tem os seus princípios ativos. Agora, realmente, o cacau, ele tem um poder muito grande de atuar no nosso corpo físico, de atuar no nosso emocional, no nosso mental, no nosso energético e até mesmo no nosso corpo espiritual. Alguns minutos atrás eu estava aqui testando o áudio, né, e já trouxe uma reflexão, né, você já parou para pensar por que é que a Páscoa, a celebração do renascimento de Jesus é feito com o chocolate, cuja a base é cacau? Justamente porque essa planta tem o poder de atuar diretamente no nosso emocional, diretamente no nosso coração, mas assim, no sentido mais profundo do coração. O cacau, ele faz bem para o nosso coração físico, sim, tá? Porque ele é rico em magnésio e tem uma série de nutrientes, vitaminas, minerais que nós já vamos falar aqui. Porém, o cacau, ele vai além do nosso coração físico, ele atua também no nosso chakra cardíaco, no nosso corpo emocional. E essa planta, se ela for consumida na sua maneira correta, na sua maneira natural, ela vai abrir o nosso coração para que possamos sentir o amor universal, a frequência mais sutil de amor que existe, que é um amor por tudo e por todos, o amor pela vida, a gratidão, a compaixão. Então, é por isso que essa planta é usada na Páscoa, que celebra o renascimento de Jesus, né, que foi um mestre que veio aqui para falar sobre esse amor universal. Então, essa planta é a planta que desperta esse sentimento profundo, verdadeiro, puro, né, que o ser humano tem essa capacidade de sentir. Então, vamos lá. Vamos começar falando das propriedades medicinais do cacau, as propriedades físicas dele, né? Então, a gente está vendo aqui, ele tem essas propriedades terapêuticas devido aos seus nutrientes. Flavonoides, antioxidantes, anti-inflamatórios. Ele é rico em minerais como o magnésio, o ferro, o cálcio, o fósforo e vitaminas, principalmente do complexo B. Então, esses componentes contribuem para a saúde cardiovascular, o bom humor, a função cerebral e a saúde da pele. Olha, só por isso já valeria a pena consumir o cacau diariamente. Mas, gente, atenção, porque não é esse chocolate vendido no comércio que eu estou falando, tá? Eu não estou falando desse chocolate cheio de açúcar, cheio de leite processado e industrializado, corante, conservante e até mesmo parafina. Eu não estou falando desse cacau, tá, gente? Eu estou falando do cacau puro. E não é tão fácil de encontrar esse cacau, mas eu tenho fornecedores aqui no Brasil que mandam pelo correio, que eu vou divulgar para vocês, tá? Como conseguir esse cacau de forma simples, rápida e acessível, tá? Eu não ganho nada com isso, o que eu ganho é viver num planeta melhor, porque se todos consumirem esse cacau verdadeiro, esse mundo vai ser muito melhor, viu, gente? Então, é importante deixar isso bem claro, tá? Mas é fácil de conseguir e é fácil de preparar e é fácil de consumir. Eu vou explicar tudo isso para vocês, tá? Então,
Já falamos que o cacau tem antioxidantes, né, o que significa que protege as células e previne de doenças crônicas. O cacau é anti-inflamatório, ajuda a reduzir inflamações. Então, muitas dores, dores articulares, dores pelo corpo, elas acontecem devido a inflamações. Então, o consumo regular do cacau puro, o cacau medicinal, ele ajuda a reduzir dores no corpo. Não só pelo aspecto anti-inflamatório, mas pela quantidade de magnésio que ele tem, tá? Porque o magnésio também ajuda a reduzir as dores no corpo. Saúde cardiovascular, melhora a circulação, pode reduzir a pressão arterial e fortalece o coração. Função cerebral e humor. Contém triptofano, anandamida, que estimulam a produção da serotonina e da dopamina, que são os hormônios do bem-estar. Então, tudo isso reduz o estresse, ajuda a combater a ansiedade e a depressão. Saúde da pele. Os antioxidantes protegem a pele dos danos do excesso do sol e melhoram a hidratação e a elasticidade da pele. O que mais? Vamos lá, próximo slide para a gente ficar realmente impressionado e vamos nos motivar a usar o cacau medicinal diariamente. Olha só, vitaminas do complexo B, B1, B2, B5, niacina, vitamina A, essenciais para o metabolismo energético, a tonicidade muscular e a função nervosa. Vitamina C, que é antioxidante e auxilia na formação do colágeno e fortalece o sistema imunológico. Vitamina E, que é outro poderoso antioxidante. Então, gente, deu para ver, né, a quantidade de vitaminas, de minerais, e agora está faltando os minerais, né? Acho que tá faltando aqui os minerais, ó. Magnésio, saúde do coração, dos ossos e dos músculos. Ferro, que previne a anemia, porque ajuda no transporte do oxigênio do sangue. Então, por isso que também tem a função circulatória, né? Cálcio, estrutura óssea. Potássio e cobre, saúde cardiovascular. Fósforo, saúde óssea e produção de energia. Zinco, importante para o sistema imunológico e diversas funções celulares. O zinco é muito importante também para os homens, né? Então, fica essa dica aí especial. Então, vamos lá, gente. Se a gente ingerir esse cacau medicinal diariamente, nós vamos ter toda essa lista de benefícios físicos, tá? Para o nosso corpo físico, desde ossos, músculos, coração, tudo isso que foi falado, tá? Mas além da nossa saúde física, né, o que vem preocupando muito a população nessa vida moderna, que é estressante, que não é fácil, é a nossa saúde emocional. Então, estresse, ansiedade, depressão é algo que está muito comum na população e na humanidade, tá? Não era para ser comum, tá? Isso deveria ser considerado como algo preocupante, mas infelizmente é a nossa realidade. Só que o cacau ele pode nos ajudar muito nessa harmonia emocional, tá? E não só para você como pessoa, mas para toda a sua família, tá? O ideal é que a gente possa preparar essa bebida, né? O cacau medicinal, ele é tomado na forma de uma bebida, como se fosse um chocolate quente, digamos assim, e servir para toda a família, tá? E isso vai ser uma harmonia emocional que é visível. Tá? É uma harmonia emocional que a gente vai conquistando à medida que a família vai tendo o hábito de consumir essa bebida, que eu vou ensinar ao vivo aqui a gente a fazer. O cacau, ele é considerado um superalimento, por ele ter todos esses nutrientes que nós falamos agora, tá? E ele é considerado uma planta sagrada, porque ele atua no nosso chakra cardíaco, ele nos ajuda a elevar a nossa frequência energética para a frequência do amor universal, do amor incondicional, do amor puro, né? Aquele amor do amar ao próximo como a ti mesmo, né? E então, essa planta, ela foi enviada da espiritualidade para o povo maia, tá? O povo maia é separado em 5 povos, e tem o povo maia Yocotan, que são os guardiões do cacau. E eu aprendi tudo isso com o abuelo Efren, que é o sacerdote maia vivo dessa geração. É muito famoso o calendário maia, certo? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar do calendário maia, que é muito famoso, da transição planetária e tudo mais. Então, essa planta, ela foi enviada para que a humanidade possa se curar, tá? Então, o cacau, ele vai muito mais além de você sentir um bom humor, de você sentir disposição, de você sentir seu corpo físico mais fortalecido, de você sentir o seu emocional harmonizado. Vai muito mais além disso, tá? É uma planta que tem o potencial de ajudar a humanidade a ser melhor. Tem o potencial de ajudar cada pessoa a ser a sua melhor versão. De você ser melhor para você mesmo, de você ser melhor para sua família, de você ser melhor para a humanidade. Tá? Então, dentro dessa transição planetária que se fala no calendário maia, eu escutei diretamente do sacerdote maia, ninguém me contou, ninguém me falou, eu estava lá escutando diretamente dele com a tradição oral, ele falando e eu escutando com os meus ouvidos. E eu perguntei para ele sobre essa transição planetária que a princípio se fala, muita gente falava que em 2012 o mundo ia acabar porque estava no calendário maia. E ele falou, não, o mundo não vai acabar em 2012 e nem acabou, né? Nós já estamos em 2025. E isso eu escutei dele, acho que há 2 anos atrás, quando eu fiz um retiro com ele. 1 ano e meio, mais ou menos. Ele falou, em 2012 inicia a transição planetária, tá? E nós temos até 2064 para a humanidade melhorar. Porque já existiram várias civilizações que acabaram porque a humanidade começou a fazer besteira.
Muita besteira. Aliás, toda essa besteira que a gente vê por aí. Pessoas usando as palavras para fazer o mal. Imagina, a nossa palavra tem poder, gente. Se você abençoar uma pessoa com a sua palavra, você vai emanar uma energia maravilhosa para essa pessoa. Se você usar a sua palavra para o mal, vai fazer mal para as pessoas. Então já começa por aí. As pessoas falam besteira, pensam besteira e agem fazendo besteira, fazendo mal. Então é assim que a humanidade, gente, acaba, certo? Porque chega uma hora que não fica mais sustentável e tem que resetar o planeta e começar tudo de novo. Então a nossa humanidade está nesse momento, que começou em 2012 e vai até 2064. E é para isso que existe o cacau medicinal, para nós nos tornarmos seres humanos melhores, amarmos uns aos outros, respeitarmos a natureza, honrar a terra que nós pisamos, honrar o ar que nós respiramos. Você já parou para agradecer o planeta Terra? A terra, a natureza? Tudo que você come vem da terra. Você já agradeceu a natureza por isso? Se não tivesse uma terra para você pisar, quem iria te sustentar? Então veja, gente, que a humanidade perdeu esse bom senso de honrar e respeitar a natureza uns aos outros. Então, o cacau, ele vai sim te ajudar a ter mais saúde, mais bom humor, mais alegria, mais harmonia familiar, mas e essa paz que a humanidade está precisando, ela começa dentro do coração de cada um. Se cada coração conseguir encontrar a sua paz interior, o seu amor interior, o seu bem-estar, dentro das famílias vai começar a ter harmonia, aí vai ter harmonia entre as famílias, vai ter harmonia entre os povos, vai ter harmonia entre todos. Então, esse é o poder do cacau medicinal. Então, gente, abra seu coração mesmo para receber esse ensinamento, para receber essa receita ancestral maia original. E é uma coisa tão simples, mas tão simples, e que pode mudar o mundo, que pode mudar a sua vida. Eu sonho em viver num mundo melhor, gente. Eu não sei o que você sonha, mas eu sonho e eu tenho fé que seja possível, né? Já pensou andar livre pelo mundo, sabendo que todo mundo é feliz e que todas as pessoas emanam amor, emanam pensamentos positivos, emanam a vontade de ajudar as pessoas. Então, é esse planeta que eu sonho para mim, para as minhas filhas, para os meus netos, bisnetos, e é por isso que eu trabalho, gente. Eu trabalho 24 horas por dia por um mundo melhor. E é por isso que eu comecei a primeira live com esse tema, tá? Então, eu agora vou falar dos ingredientes que a gente usa, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o cacau em barra, tá? O cacau que a gente usa para fazer essa receita maia ancestral, ele é um cacau em barra, 100%. E o ideal é que você consiga um fornecedor, que eu vou compartilhar com vocês no PDF da receita aqui, um fornecedor que tenha plantado o cacau para fins medicinais, tá? Então, esse cacau, o ideal é que ele seja plantado para isso. Ele seja plantado, voltado para a saúde, voltado para o bem da humanidade, que ele seja colhido, que ele seja preparado, todo pensado para isso, tá? Então, essa imagem aqui, eu estou com as 13 bebidas maias sagradas, porque existem 13 bebidas, tá? E eu vou ensinar para vocês uma delas, que é a bebida que se toma diariamente de manhã. Então, é a bebida que eu preparo na minha casa, para mim e para minha família, tá? E o povo maia, hoje em dia, até hoje, prepara essas 13 bebidas. Aí eu estou moendo o cacau, né? Nesse retiro, nós aprendemos a preparar a barra do cacau medicinal desde o início. Então, aí nessa imagem, eu estava moendo o cacau. Vocês não vão precisar fazer nada disso, tá, gente? Vocês podem comprar a barra do cacau prontinha para fazer na sua casa. Aí eu estava torrando o cacau, tá? Porque antes dele ser moído, ele é torrado. Aí, num fogo verdadeiro. Aí está a mão do abuelo Efrem, o sacerdote maia, tá? Vocês não vão precisar fazer nada disso, tá, gente? É só para mostrar para vocês o ensinamento que eu recebi. Esse foi o fogo da cerimônia maia que eu participei, em que nós tomamos, fizemos umas... Aí foi uma cerimônia mesmo, né? De toma de cacau sagrado. E esse foi o fogo. Nesse momento, nós estávamos descascando o cacau que nós torramos naquele fogo, tá? Porque a sequência é, primeiro, quando eles colhem a semente, eles vão fermentar a semente, vai secar a semente, depois disso ela vai ser torrada lá no fogo, como eu mostrei. Então, nós descascamos, esse é o processo de descascar, e depois que ela estiver descascada, aí que a gente vai moer, tá? Então, existe todo um processamento que vocês não vão precisar fazer nada disso, tá? É só para compartilhar com vocês. Aqui eu estou com o abuelo Efrem, o sacerdote maia do povo Yocotan, e ao lado, a Maru, que é a principal aluna dele, tá? E que é maravilhosa, ela tem recebido todos esses ensinamentos e tem viajado pelo mundo aí com o abuelo para ensinar a humanidade a tomar o cacau, né? Porque o cacau tem esse poder de melhorar cada ser humano e de melhorar o mundo, gente, não é qualquer coisa, tá? Eu vou pegar aqui o meu prato com o cacau do abuelo. Ó, pessoal, isso aqui é uma barra de cacau, tá? Ela tá cortadinha assim, porque eu já tava cortando para eu poder preparar para vocês verem a receita, tá? Então vocês vão comprar a barra pronta do cacau. Vocês não vão precisar se preocupar em moer, em tostar. Se vocês quiserem fazer isso, eu ensino, porque eu sei fazer tudo isso, tá? Mas
Dá bastante trabalho e vale a pena, tá? Mas se vocês não quiserem fazer todo o processo completo, é isso aqui que vocês precisam, a barra do cacau 100% de um cacau que foi plantado, colhido e preparado para isso, para tornar o ser humano uma pessoa melhor, tá? Eu vou abaixar minha câmera aqui, ó, para vocês verem. Ó, pessoal, para ele chegar nesse pozinho aqui, é muito simples, tá? Vou arrastar meu microfone aqui pro lado, para vocês verem. A gente corta ele com a faca assim, ó. Vai tipo cortando, meio ralando, tá? É muito simples. Processo antigo mesmo, é mão na massa, não tem mistério, tá? E enquanto a gente está cortando e está picando, a gente vai rezando. Você vai rezar pelas curas que você quer. E pelas curas que você quer na sua família. E pelas curas das relações familiares na sua família. Todo o processo você está concentrado no que você quer curar em você, no que você quer curar na sua família, no seu casamento, na sua relação com os seus filhos, na sua relação com os seus pais, pedindo ajuda para você perdoar quem precisa ser perdoado. E agora eu vou até fazer uma pausa, gente. Porque o perdão é super, hiper, mega necessário, tá? Para sua saúde física, para sua saúde emocional. Tem gente que sente dores no corpo, que tem problema na coluna, que não dorme à noite, que tem pressão alta, que tem 500 problemas, porque está precisando perdoar alguém, alguma coisa, ou se perdoar. Então, gente, errar é humano, todo mundo erra, tá? Mas a gente tem que adquirir essa capacidade de perdoar, porque isso liberta o nosso espírito do sofrimento e liberta o nosso corpo do sofrimento. Tá? Você não precisa convidar para ir na sua casa uma pessoa que fez mal para você ou para sua família ou que fez maldades por aí. Você não precisa convidar para ir na sua casa, mas você tem que adquirir essa capacidade de perdoar as pessoas. Tá? Não, você não precisa convidar para ir na sua casa. Já falei e estou repetindo, mas você precisa perdoar. Por mais difícil que tenha sido a situação, por mais dolorosa que tenha sido a situação, esse perdão vai trazer sua saúde, e vai trazer sua paz, e vai trazer leveza para o seu coração. E o cacau, minha gente, é a planta que nos ajuda a perdoar. Tá? É por isso que ele faz tão bem para a saúde e para o espírito. Tá? Então, assim, eu conheço médicos, tá, que já me falaram, que trabalhavam em hospital com pessoas terminais, e essas pessoas, no leito de morte, existe muito isso, pessoas no leito de morte, doutor, pelo amor do céu, avisa fulano que eu perdoei ele. Doutor, pelo amor do céu, enfermeira, avisa minha mãe que eu quero pedir perdão para ela. Fala pro meu pai que eu perdoei ele. Eu já dei aula para enfermeiras, tá, gente? Era um curso de... era um curso de capacitação lá para, sei lá, acho que tinha umas 500 enfermeiras, não sei te dizer ao certo, no mínimo umas 300. Eu escutei tanta história de leito de morte, e assim, chega no final da vida, a pessoa quer perdoar e ser perdoado, porque ela ali, vendo a morte na frente chegar, ela está vendo que aquilo é a cura dela. Então, gente, não precisamos chegar no leito de morte para saber que perdão é saúde. A gente pode fazer isso agora, tá? E por mais difícil que tenha sido. Falo por experiência própria, porque passei por episódios dificílimos na minha vida. Não vou descrever aqui porque não é a pauta do nosso assunto, mas eu digo para você, gente, que por pior que tenha sido o episódio, é possível perdoar. E é uma libertação tão grande, é uma leveza tão grande, tá? Que não tem por que esperar. Então existe até a oração do perdão, que inclusive eu sempre receito dentro da naturopatia para os meus clientes. Não tem por que esperar, gente. Vamos perdoar e ser feliz, vamos perdoar e ter saúde, tá? Então, voltando à nossa receita. Tudo que você for fazendo durante a receita, você vai mentalizando, você vai rezando, você vai meditando sobre as curas que você quer para você e para sua família, tá? Agora, no calendário maia, esse calendário maia é uma vintena, tá? O verdadeiro calendário maia são 20 arquétipos que se repetem. A cada 20 dias volta tudo de novo, tá? Por exemplo, hoje é o dia Tizi, tá? Daqui a 20 dias vai ser o dia Tizi de novo, tá? Isso a gente chama de Nagual. Então, são 20 Naguais. O dia de hoje é o dia da justiça terrestre, da justiça espiritual, é o dia da amizade, da fidelidade, é o dia de rezar pelos governantes, é o dia de rezar para que os nossos governantes sejam guiados pela luz, pelo amor, pela harmonia, pela paz, por tudo de melhor, né, gente? Porque o que os governantes fazem nos afetam diretamente. Então, o cacau que você está preparando hoje, ele vai proporcionar especialmente curas no Nagual do dia de hoje. Então, se você quiser ter um aprofundamento nessas curas, tá? É legal que você saiba qual é o Nagual do dia. E é muito simples. Existe um site chamado maiatecum.com, que vai estar lá no PDF do bônus de hoje, tá? E que se você realmente quiser aprofundar nessas curas com o cacau, o legal é que quando você estiver picando o cacau, que você saiba qual é o Nagual de hoje. Então, hoje, por exemplo, é dia de curar relações de amizade, é dia de pedir justiça, tá? Por exemplo, se você for entrar com um processo na justiça, fica de olho no Nagual e entra num dia de Tizi, porque é o dia de resolver problemas
com as leis, tá? E se você quer justiça espiritual, justiça aqui no nosso mundo material, hoje é um dia para rezar por isso, tá? Então, gente, para você ver que o cacau, ele vai muito além, né? O cacau pode te ajudar a ganhar uma causa na justiça. Se você preparar seu cacau e tomar seu cacau rezando por isso, isso pode te ajudar. Já me ajudou, sou testemunha disso. Então, aqui a gente está falando muito mais do que uma receita, tá, gente? Mas nós vamos passar a receita também, tá bom? A receita está incluída na live. Então, muito bem, pessoal. A gente pode fazer a nossa receita no liquidificador, ou nós podemos bater com o molinilho, tá? Que é o ideal. O que é o molinilho? É essa ferramenta de ficar chacoalhando e mexendo o cacau dentro da vasilha, que eu já vou mostrar para vocês. Ela é feita com a própria madeira do cacau. Esses aqui meus vieram direto do México, direto do cacau tal, que é a floresta de cacau do abuelo Efrem. Então, isso aqui é muito sagrado. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Esse aí é o molinilho, tá? Então, assim, você não precisa ter um molinilho para fazer o seu cacau na sua família, tá? Mas quando ele é feito no molinilho dessa maneira, ele dá muito mais efeito, tá? Eu já fiz o teste no dia a dia, na correria, eu acabo batendo no liquidificador aqui em casa também, tá? Mas eu já fiz o teste e quando a gente bate com o molinilho, o efeito é muito maior. Então aqui eu peguei até uma vasilha transparente para vocês verem quando eu estiver trabalhando, ó. Eu já coloquei aqui, ó, se vocês vão ver que eu já coloquei aqui uma quantidade de cacau, tá? Então, qual é a quantidade de cacau que a gente vai usar? 1 colher de sopa por pessoa adulta, tá? É muito importante essa questão da quantidade, gente. Por quê? Porque o cacau verdadeiro, que ele está inteiro, ele contém a manteiga de cacau. E essa manteiga de cacau, ela é difícil de ser digerida no nosso corpo. Então, se a pessoa comer muito cacau, vai dar problema no fígado e no rim, entendeu? Então, existe uma quantidade. Toda planta medicinal, ela tem uma quantidade correta para ser usada. Senão, ela intoxica o organismo. Então, planta medicinal é remédio, mas todo remédio existe uma dose correta, certo? Então, o máximo de cacau que uma pessoa pode consumir durante um dia é 15 gramas. 15 gramas, né? O povo fala 15 gramas. Então, sair por aí detonando uma barra de chocolate, detonando uma caixa de bombom, não vai ser legal para a saúde. Principalmente porque esse chocolate que tem no comércio é cheio de porcaria. Cheio de açúcar refinado, corante, conservante, porcaria de tudo que é lado, né? E o pior de tudo, gente, é que essas indústrias que fazem esse chocolate do comércio, elas exploram a terra e elas exploram as árvores de cacau. Entendeu? Eles querem viciar você, então eles colocam um monte de açúcar e leite no meio do cacau para te viciar, para que você vá lá e fique comprando um monte de caixa de bombom porcaria e tudo aquilo que eles vendem, tá? E depois eles vão lá e vendem remédio para você, porque a indústria é a mesma, certo? Então, gente, é complicado, tá? O assunto é muito mais embaixo do que parece. Então, a indústria não está nem aí para a natureza e nem para o planeta Terra, e muito menos para a parte espiritual das plantas sagradas. Eles exploram a terra porque eles querem que a árvore de cacau produza para eles ganharem dinheiro. Então, quando você compra um chocolate do comércio, você está fazendo mal para o seu corpo, tá? Mas você está, sem saber, você está também colaborando para um sistema que explora a terra e explora a natureza, tá? Então, voltando à nossa quantidade. 15 gramas por dia, no máximo, uma pessoa adulta, tá? Porém, eu uso aqui em casa 5 gramas por adulto, por dia. Por quê? Porque a gente acaba sobrecarregando o nosso fígado, o nosso rim com outras coisas, tá? Porque o povo maia, gente, eles são naturais, eles só comem coisa que vem da natureza, né? Eles, eles vivem em outro planeta praticamente, tá? E a gente aqui não, né? A gente acaba, a maioria das pessoas acaba tendo uma alimentação com muitos itens industrializados, muitos itens que também prejudicam o fígado e o rim. Então é por isso que eu recomendo 5 gramas por dia, tá? Por adulto. Se for criança, tem que ser menos, né? Porque a massa corporal de uma criança é muito menor do que a de um adulto, e o fígado dela e o rim dela ainda é menor, certo? Para processar a manteiga de cacau, que é pesada para o nosso organismo digerir. Se a pessoa tiver problema no fígado ou no rim, aí 5 gramas pode ser muito, vai ter que ser pouquinho, tipo 1 grama, só para conter aquele remédio mesmo, né, que vai atuar no seu corpo e no seu espírito. Se a pessoa tiver problema no coração, tiver feito alguma cirurgia cardíaca, alguma outra cirurgia, também a dose vai ter que ser menor, tá? Aí qualquer coisa me pergunte, para a gente poder avaliar qual seria a dose se você está com alguma dessas restrições, de problema no fígado, no rim, problema cardíaco, cirurgia recente ou quimioterapia. Aí me pergunta para a gente avaliar qual seria a quantidade, tá? Agora, se você não tem essas restrições, o máximo de cacau por dia é 15 gramas, sendo que eu recomendo 5. Por quê? Porque você acaba comendo outras receitas, mesmo que você faça outras receitas com um cacau puro na sua casa, aí você já vai ter que contabilizar isso dentro da dose máxima. Então, por isso que de manhã, no cacau medicinal, eu faço 5 gramas por pessoa adulta, tá? Então, vamos lá.
Vamos fazer de conta que eu vou bater no molinilho, tá? Como eu te falei. Preserva muito mais as propriedades terapêuticas, físicas, energéticas, emocionais e espirituais. Coloquei o cacau, eu vou despejar um copo de água bem quente. Um copo de água bem quente. Essa minha água não está quente, tá? Porque eu não tenho como esquentar a água aqui agora, tá joia? O que mais que eu vou colocar na minha receita? Eu vou colocar na minha receita um fubá, uma colher de fubá, então foi uma colher do cacau por pessoa, uma colher do fubá. Agora nós vamos entrar no assunto do milho, tá, gente? De preferência, um milho crioulo, ou seja, um milho que seja orgânico, tá? Por quê? Os maias, eles acreditam que o nosso corpo, ele é feito de milho, tá? Então, acreditam também que o nosso corpo é feito de terra. Porém, dentro dos ingredientes todos, dos alimentos todos que representam essa construção do nosso corpo, os maias consideram o milho, tá? Então, aí vai uma colher de milho aqui na nossa receita. Uma colher de milho. Eu vou mostrar para vocês aqui várias cores de milho. Talvez vocês nunca tenham visto. Você já viu milho vermelho? Milho preto? Milho branco? Esse talvez sim, né? Porque a canjica é feita de milho branco. E o milho colorido, que na mesma espiga tem várias cores de milho. Cada cor de milho dessa, gente, é remédio para uma parte do nosso corpo, viu? Então, o ideal seria, nessa nossa receita de cacau, você revezar. Cada dia você fazer com um fubá orgânico com uma cor diferente. Eu sei que é difícil. Eu, graças a Deus, estou plantando no meu sítio várias cores do milho. Essas 5 espigas aqui, ó, de 5 cores diferentes, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Essas 5 espigas aqui, ó, foram plantadas e colhidas no meu sítio, tá? O milho amarelo, que é o mais comum, que a indústria propaga, é um milho que alimenta a gordura do corpo, tá? Então, deve ser consumido com moderação, a não ser que você esteja precisando adquirir mais gordura no seu corpo, tá? Então, a indústria, ela quer deixar as pessoas doentes, certo? Então, a indústria deu um jeito de fazer com que a humanidade esquecesse das outras cores de milho e ficasse focada só no milho amarelo. Para quê? Para o povo ter diabetes, para o povo ter pressão alta, né? Porque se o povo for saudável, né, gente, não dá lucro para ninguém. Então, o milho amarelo, ele é sagrado e ele é importante para o nosso corpo. Os hormônios, por exemplo, eles só são construídos no metabolismo se tiver gordura no sistema, mas gordura boa, né? E não em excesso, em quantidades adequadas. Então, o que a indústria fez? Ela tornou o milho amarelo transgênico para poder produzir em larga escala, né? E para poder aumentar o índice glicêmico da população, para todo mundo aí, a maioria, ficar com diabetes. Então, fique atento. Se você puder, tente conseguir milhos das outras cores, tá? O milho amarelo, ele vai, então, alimentar a gordura do nosso corpo. O milho branco, ele vai fortalecer os nossos ossos. Osteoporose, osso fraco, milho branco. Claro que sempre tudo com moderação. O milho preto fortalece o nosso cabelo e os nossos olhos. O milho vermelho não poderia ser diferente, ele fortalece o nosso sangue e o nosso coração, né? O nosso sangue. Olha que cor de sangue, coisa mais linda, gente. Isso aqui é ouro, né? Para mim, isso aqui é ouro. E o milho colorido, ele fortalece, ele alimenta a nossa pele, porque ao mesmo tempo ele representa todas as cores de pele da humanidade. A pele negra, a pele branca, a pele amarela e a pele vermelha, né? Então, por isso ele representa a pele e ele faz bem para nossa pele. Tem ainda o milho cor-de-rosa ou lilás, que eu plantei agora, mas ainda não colhi, tá? Quem sabe no ano que vem eu já tenha para mostrar para vocês. O cor-de-rosa, ele faz bem para todos os nossos órgãos internos, tá? E tem também o milho canelo, que é da cor da canela, que é marrom, e ele fortalece os nossos músculos. Tá? Então, tudo isso para falar que vai uma colher de milho dentro da nossa bebida sagrada do cacau. Muito bem, gente. Próximo ingrediente. O próximo ingrediente é o mel. Tá? O mel, ele vai entrar nessa receita, especialmente o mel de abelha sem ferrão. Se você conseguir um mel de abelha sem ferrão, vai ser o perfeito. Porque ele é um ingrediente da natureza que trabalha para que as nossas palavras sejam doces e floridas. Quantos problemas na humanidade iniciaram através de palavras mal empregadas? Muitos, né? Você mesmo, na sua vida, deve se lembrar de vários problemas que você poderia ter evitado se você tivesse conseguido usar uma comunicação pacífica. Palavras doces e floridas. Então, guerras poderiam ser evitadas, né, gente? Se as palavras fossem bem utilizadas. Então, é por isso que entra o mel sem ferrão. É difícil de conseguir e o mel sem ferrão é um pouquinho caro. Você encontra na internet, tá? Assim como o fubá de milho crioulo, de milho orgânico, você também encontra na internet. Ah, uma coisinha sobre o fubá. O fubá, ele precisa ser pré-tostado pra gente colocar aqui no cacau. Então, geralmente, quando a gente compra o fubá, ele vem cru. Aí você coloca na frigideira e deixa ali
5 minutinhos, vai mexendo, mexendo. A hora que ele começar a dourar, você já desliga, tá? Só para você não ingerir o milho cru, tá bom? Então, voltando ao mel, o mel sem ferrão você consegue também na internet, mas ele é um pouco caro. Então, você pode colocar um pouquinho do mel sem ferrão, só para você ter essa energia das palavras doces e floridas, tá? E aí depois você completa com o mel tradicional. Se você é acostumado com um paladar mais amargo, uma colher de mel vai ser suficiente para adoçar o seu cacau. Se você prefere um pouquinho mais doce, você coloca um pouco mais, tá? Então, eu vou colocar aqui mais ou menos uma colher de mel na nossa receita. Certo? E lembrando que cada ingrediente que você coloca também o seu rezo, a sua mentalização, né? Aí você está lá preparando o seu cacau, você fala que as palavras sejam doces e floridas e que o caminho seja branco e florido, né? Rezando também para que a sua jornada, que a sua caminhada, que a sua vida seja um caminho branco e florido e que as pessoas da sua família também tenham uma vida florida, um caminho branco e florido. E quando você coloca o seu fubá, você mentaliza que esse meu corpo seja saudável, que meus ossos sejam firmes, que meu corpo tenha muita vitalidade e aí você vai rezando pelas pessoas da família que vão tomar o cacau também, né? Se você estiver preparando para outras pessoas, sempre mentalizando que fulano tenha os ossos fortes, tenha um corpo saudável, tenha muita saúde, porque as palavras têm poder, gente. Então, vamos usar esse poder, né, da nossa fala. Próximo ingrediente, a canela. A canela, ela vai ajudar, né, a trazer um paladar gostoso, né, porque o cacau, ele é amargo, tá? E o cacau é amargo porque ele ajuda também a trabalhar as nossas amarguras. O cacau, se você preparar ele bem preparado e tomar realmente querendo ser uma pessoa melhor, sua intuição vai se abrir e você vai conseguir escutar o seu coração e o seu inconsciente se comunicando com você, te mostrando as sombras que você tem que trabalhar em você mesmo, tá? Eu já fiz uma live aqui, acho que foi a última, do mapeamento de traumas. Dos nossos traumas da infância nascem as sombras. O que são as nossas sombras? São os nossos defeitos. São aquilo que a gente tem que melhorar em nós mesmos. E são também as nossas crenças limitantes, seja de escassez, de pensamentos ruins, ansiedade, medo, pânico, depressão. Tudo isso, gente, nasce de algum trauma, tá? Então, essa amargura do cacau, ela vai nos ajudar, se realmente, se a pessoa tomar querendo esse autoconhecimento, querendo esse melhoramento pessoal, o cacau vai te mostrar, através da sua intuição, tá? O que você precisa melhorar em você mesmo, para você ser uma pessoa melhor para você, para sua família e para a humanidade. Então, a canela, ela vem trazer esse paladar, né, mais agradável, um paladar gostoso, e ela traz também a alegria, né? Traz alegria, porque um coração feliz é um coração alegre. Então, vamos aqui colocar a canela na nossa receita. E mentalizando, né, gente? Que eu tenha muita alegria, que todas as pessoas da minha família tenham alegria, encontrem a sua alegria interior, que todos tenham prosperidade, abundância, porque a canela também é uma planta relacionada à prosperidade. Nós vamos também colocar, gente, a baunilha, tá? Não estou fazendo propagandas, mas estou mostrando para vocês a marca que eu uso, que eu sei que é uma marca que é baunilha de verdade, tá? A baunilha, ela é anti-inflamatória das relações. Ô, gente, tem planta para tudo na natureza. Tem remédio para tudo na natureza, gente. Vamos nos conectar com a natureza. Quando que você imaginou que existiria uma planta anti-inflamatória das relações? É uma benção, né, gente? Essa é a baunilha. Então, ela vai também trazer um paladar gostoso, um aroma, né? Um aroma de felicidade, um aroma de coisas boas. E quando você pingar a sua baunilha, você mentaliza, você decreta que haja harmonia nas relações da minha família, que minha família vive em harmonia, que eu vivo em harmonia com tudo, com todos. Amém. Então, vamos lá. O que nós já colocamos aqui? Nós colocamos a água, né, gente? A água é a fonte da vida. Você já parou para agradecer a água? Ô, gente, você já se imaginou sem tomar água? Eu não só me imaginei, como eu já fiz vários jejuns no alto das montanhas para receber informação direto da fonte. Isso se chama busca de visão. É uma cerimônia xamânica que se sobe uma montanha e fica 4 dias e 4 noites sem comer nada e sem tomar uma gota de água. Nesse estado de jejum intenso, a gente entra num estado de expansão de consciência e consegue falar direto com o Criador, consegue escutar as forças da natureza se comunicando com a gente e mostrando pra gente várias coisas, tá? Mas tudo isso só para te falar que eu sei o que é a ausência de água, gente. A água é muito sagrada. 70% do nosso corpo é água. Então nós temos que honrar e agradecer a água. Inclusive nessa vintena do calendário maia que se repete, existe o dia de honrar e agradecer a água, tá? Então, voltando à nossa receita, né, gente? A nossa receita nós colocamos a água quente. Por que a água tem que ser quente? Para dissolver o cacau, né? Que o cacau, como ele tem bastante a gordura dele, né? Que é a manteiga do cacau, tem que ser na água quente para ele se dissolver. Então, colocamos um copo de água quente, colocamos uma colher do cacau que você picou, tá? Nós colocamos uma colher do fubá orgânico crioulo,
Nós colocamos 1 ou 2 colheres do mel, de preferência de mel de abelha sem ferrão, porque ela vai trazer a medicina das palavras doces e floridas, da comunicação pacífica. Colocamos a canela, colocamos a baunilha. E aí nós vamos bater. Se você não tem um molinilho, você vai poder bater no liquidificador, tá? Mas sabendo que se for feito no molinilho, vai dar mais efeito terapêutico para o corpo, para o emocional e para o espiritual. Eu vou abaixar aqui agora a câmera para a gente bater, para você ver como que seria isso, ó. É feito esse movimento. E você vai ter que fazer esse movimento por algum tempinho aí, por uns 5 minutos, tá, gente? E esse movimento vai sendo feito, ele vai gerar espuma, tá? Ele vai gerar espuma. Essa espuma, ela é importante quando a gente vai tomar o cacau, porque a espuma, ela é a comunicação com a espiritualidade. Tá? Eu vou parar de bater aqui por conta do barulho, já deu para vocês entenderem como que se faz, tá? Essa receita eu vou passar para vocês por escrito, tá bem? E os detalhes mais importantes de dosagem e tudo mais, as informações mais importantes para você fazer o seu cacau na prática, eu vou passar tudo por escrito no PDF, que você vai ganhar por estar aqui agora, nesse momento tão sagrado, tá? Então, você vai ver que mesmo que você bata no molinilho, fazendo aquele movimento, né, deixa eu pegar aqui o outro molinilho, ó, é esse movimento que você faz, ó, e conforme você faz esse vai e vem com a sua mão, ó, lá embaixo, a madeira roda, independente se for esse molinilho ou o outro, e vai dissolvendo os ingredientes, vai homogeneizando a mistura e vai gerando espuma. Então, quando você bater no liquidificador ou no molinilho, você vai ver que no seu copo vai aparecer a espuma, tá? E é importante que você bata até ter essa espuma. Espera um pouquinho até a espuma ficar colorida. Você vai observar que a espuma vai ficar com tons dourados, azul, cor-de-rosa, lilás, verde. Ali é a espiritualidade se conectando com você, tá? Porque o seu corpo espiritual, ele também se alimenta do cacau, porque ele é uma bebida física para a saúde, mas ele é uma bebida para o espírito, né? Como tudo que eu já falei aqui agora. E ali na espuma, você vai ter as suas intuições também, tá? Porque através da espuma, como a espuma é a parte mais sutil dessa bebida, então vai fazer essa comunicação entre o corpo e o espírito através dessa espuma, tá? Então, quando você for beber, primeiro você fica observando a espuma até as cores da espuma se apresentarem para você, tá bem? E sempre rezando por você, por sua família e pela humanidade, tá, gente? Eu guardei aqui para vocês, aqui para mostrar, ó, a semente de cacau. Essa daqui é a semente de cacau ainda com casca, ó, antes dela ser tostada. Essa semente aqui, ela já foi fermentada, foi seca, tá? E agora eu vou mostrar uma semente que eu mesma tostei, rezando. Depois que eu tostei e descasquei ela, ela ficou assim, ó. Olha só a diferença, até peguei duas aqui, ó. Você vai ver que uma tá mais dourada, uma tá mais escura, tá? Então, quando ela tá mais dourada, assim, é porque ela tem mais manteiga de cacau, tá? Ela é uma espécie que contém mais concentração de manteiga. E essa mais escurinha tem uma concentração menor de manteiga comparada à outra. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Muito importante, quando se toma o cacau, muito importante tomar bastante água. Por quê? Porque nós precisamos metabolizar a manteiga do cacau, precisamos metabolizar os nutrientes do cacau. Como ele tem muito nutriente, né? Muitas vitaminas, como eu falei lá no começo, sais minerais. Tudo isso, gente, precisa ser metabolizado pelo nosso corpo. E a água, a sagrada água, fonte da vida, é ela que nos ajuda a processar todos esses alimentos, desse superalimento, e de todos os outros alimentos. Então, sempre bebam muita água, tá? E quando tomarem cacau ou quando comerem chocolate, eu fico até com medo, né? Porque já compartilhei com vocês aí, né, os malefícios desse chocolate industrial, que faz mal para a terra, que explora as árvores. Mas, enfim, o dia que você comer aquilo lá, você bebe bastante água para pelo menos quebrar o galho do seu metabolismo, tá? E o dia que você tomar o seu cacau sagrado, você também beba bastante água durante o dia. Pessoal, uma outra coisa, tem duas coisas que também vão ajudar bastante a você alcançar os benefícios físicos, emocionais e espirituais do cacau, tá? Primeiro, é saudar as direções. Isso pode parecer uma coisa tão maluca e tão sem sentido para a nossa civilização, que esqueceu dos valores e dos princípios básicos da criação. Mas, assim, os sábios antigos, hoje em dia, os xamãs, eles fazem isso até hoje, tá? Mas os sábios antigos, eles já sabiam que a nossa vida na Terra, ela é sustentada pelas sagradas direções. Leste, oeste, norte e sul, mundo de cima, que é o céu, e mundo de baixo, que é a terra, o chão que a gente pisa, e o mundo do meio é onde vive o nosso coração, aqui, entre o céu e a terra, e cercado pelas 4 direções. Então, os maias, que foram eles que nos ensinaram sobre o cacau, mesmo que a maioria da humanidade nem saiba disso, mas o homem branco chegou lá, né, na civilização maia, pegou o cacau, né, e usa o cacau para viciar as pessoas, para poder ganhar dinheiro em cima do vício das pessoas no chocolate, mas o homem ensinou para a humanidade a saudar as direções.
E quando você saudar essas direções, você se vira, né? Simplesmente você tem que saber aonde que nasce o sol, para você saber que ali é o leste, onde o sol se põe é o oeste, né? E girando no sentido horário, o leste, depois do leste vai vir o sul, o oeste e depois o norte. Você saúda essas 4 direções, honrando e agradecendo a vida. E você saúda o céu, você saúda a terra e saúda o mundo do meio. E isso faz uma total diferença na hora de receber toda a saúde que o cacau pode te oferecer, tá, gente? E outra coisa que faz muita diferença é a gente purificar o nosso corpo físico, emocional e energético através da defumação. Os maias, eles defumam tudo. Defumam o cacau, defumam a vasilha que eles vão fazer o cacau, todos os utensílios, o copo que eles vão tomar, eles defumam tudo. No caso deles lá, é com o gopal branco, tá? Que é uma resina sagrada, que realmente purifica energeticamente, maravilhosamente bem. Mas para você fazer a defumação com o gopal, você teria que acender um fogo e pegar uma brasa e colocar a resina em cima da brasa. Para substituir, eu recomendo o bastão de sálvia branca, tá? Sálvia é uma planta norte-americana, que também muito encontrada no México, né? É uma planta do deserto que a gente acende ela, é um incenso natural, ó, gente. Você simplesmente acende a planta, tá? Ela vai começar a fazer uma brasinha. Essa fumaça, ela purifica você, purifica a sua casa, ó. Aí você assopra e ela fica só a fumaça, ó. Entendeu? E com isso aqui você se purifica, ó. Você defuma todo o seu corpo. Você vai fazendo assim, ó, em todo o seu corpo. Vai fazendo assim, ó. Pedindo para que essa planta sagrada te purifique, te livre de toda e qualquer energia intrusa que esteja te prejudicando de você ser a pessoa maravilhosa que você nasceu para você ser. Porque, infelizmente, gente, existe energia intrusa, sabe? Existem coisas que ainda não são da luz. Então, como nós somos da turma da luz, nós queremos a luz, nós temos que também aprender a nos proteger do que não é da luz, tá? E para isso existem plantas também. Essa planta, a sálvia, nos ajuda isso, tá? E, então, não é obrigatório, tá? Mas como eu tô aqui para passar para vocês o que há de melhor, o que mais funciona, o que mais dá certo, se você quiser aproveitar 100% do seu cacau, o ideal, né, o mundo dos sonhos, é que você se defume e defume seu cacau e os utensílios que você vai usar. Não precisa fazer isso sempre, tá, gente? Mas pelo menos uma vez por semana, se você pudesse defumar, você vai sentir os benefícios, tá, gente? Testado e aprovado há milênios. Se não funcionasse, a gente não usaria até hoje, né? É que pouca gente conhece esses ensinamentos ancestrais. Mas quem conhece sabe o benefício que faz. Pessoal, sobre a receita do cacau, agora é 21h21. Que legal, hein, gente? Sobre a receita do cacau, eu acho que o que eu passei para vocês já deu para conseguir fazer a receita em casa e já deu para sentir o impacto positivo que é essa planta medicinal e o bem que essa planta pode fazer por você, pela sua família e pela humanidade. Alguém tem alguma dúvida sobre a receita do cacau ou sobre isso que eu falei agora? Hospital Veterinário Bicho Brasil é uma mulher, né? Ela pode ativar o microfone aí para poder perguntar para você. Oi, Nayana, tudo bem? Boa noite, meu nome é Aline. Oi, Aline. Tudo bem? Eu entrei pelo hospital, nem percebi, desculpa. Tudo bem? Nayana, tudo jóia. Nayana, eu não sei se eu posso fazer essa pergunta, eu queria tirar uma informação. Se eu posso usar esse cacau, por exemplo, pós-operatório do meu esposo, por exemplo? Ele fez uma cirurgia, eu posso usar essa bebida? Ou isso pode causar algum mal gástrico, assim, pra pessoa que não tá acostumada? Porque foi nessa região, então, de repente, se enjoar ou fizer força pra vomitar, alguma coisa assim, entendeu? Essa bebida, ela tem o gosto bom, tá? Porque a gente coloca mel, canela e baunilha. Então, ela vai ficar com um paladar bem agradável, tá? A única questão no pós-operatório é a quantidade do cacau. Porque, como eu falei, o cacau, ele contém a manteiga de cacau, que tem uma digestão e é difícil para o organismo metabolizar a manteiga do cacau. Então, uma pessoa saudável, sem problema nenhum, pode consumir no máximo 15 gramas de cacau por dia. Porém, as pessoas acabam comendo chocolate, comendo outras receitas que contêm cacau, né? Então, por isso eu recomendo na nossa receita aqui 5 gramas por dia. Mas numa situação de pós-operatório, você pode colocar aí umas 3 gramas por dia, tá? Ainda foi cirurgia de sistema digestivo? Não, foi hérnia. Foram algumas hérnias fechadas. Ah, Só que tá. tá tudo muito dolorido. Aí depois eu fiquei com medo de eu fazer, ele tomar e sentir mal-estar, alguma coisa assim, ser muito forte. Porque ele é meio ruim do estômago também. Ah, Já tá. vai que eu dou, ele sentir vontade de vomitar e machuca, né? Faz só uma bem dúvida. docinho, com uma colher de mel vai ser pouco, porque daí você coloca 1,5 colher, 2, dá uma experimentada no paladar, e ele não precisa tomar um copão no primeiro dia, né? Ah. Ele pode ir acostumando aos poucos, né? Por exemplo, aqui em casa, para as minhas crianças, eu coloco junto com o leite de coco. Ah, tá. Entendeu? Em vez de eu preparar na água, como o paladar delas, elas não acostumaram com esse tipo de cacau puro desde de cedo, porque eu descobri isso quando elas já tinham aí seus 5 anos, mais ou menos.
Então, elas até tomam puro, mas elas acham meio assim. Se eu Uhum. coloco com leite de coco natural, elas falam, mãe, que delícia. Ai, cadê o chocolate quente, mãe? Entendeu? Uhum. Então, a gente também dá uma flexibilizada, né? Mas tem que usar, ou para mim, por exemplo, eu muitas vezes faço com leite de inhame, porque eu faço a reposição hormonal natural, uma das plantas é o inhame cru. E então, muitas vezes eu faço no leite de inhame cru natural, que é magnífico, né? Então, a gente também adapta, tá? A receita maia original é feita com água, mas de acordo com o paladar, a gente vai adaptando desde que sejam coisas completamente naturais e saudáveis, né? Ah, com certeza. Nossa, muita gratidão. Gostei desse assunto da reposição natural. A gente que já vai chegando nos 50, né? Isso, essa parte da reposição hormonal natural a gente vai falar na live de menstruação e saúde, Ah, tá que bom? ótimo. Eu não sei se vai ser a segunda, a terceira ou a quarta, eu não lembro aqui a ordem da programação que a gente planejou, mas vai estar nas próximas lives. Olha, muita gratidão. E se você depois tiver alguma live também sobre cristais, parte de mineralizar eles, né? Só o que eu sei é o salzinho grosso e o sol, né? Mas às vezes a gente tá fazendo errado, né? Gostei da ideia de defumar também, achei interessantíssimo. Vou começar a fazer. E saudar, né? Norte, sul, leste, oeste. Começando com o leste, né? Que é onde o sol nasce. Isso, De as tradições indígenas, tá? Elas variam muito nessa abertura das direções, de saudar as direções. A tradição maia, ela sauda primeiro o leste para pedir permissão, aí gira no sentido anti-horário, vai para o oeste, tá? No oeste a gente saúda a terra, a gente pede perdão, é nessa direção virada para o oeste, que se você quiser trabalhar o seu perdão, é quando você estiver no oeste que você vai pedir perdão ou você vai emanar o perdão. E você vai também pedir perdão para a terra por todas as vezes que você não cuidou da terra. E vai pedir perdão para o seu corpo por todas as vezes que você não cuidou do seu corpo, porque afinal de contas, ele é de terra, veio da terra e vai voltar para a terra. No oeste, a gente saúda também a lua, tá? Depois, girando no sentido anti-horário, que é o esquema maia original, tá, gente? Outras tradições têm outro jeito, tá? Então, foi no leste, pediu permissão, girou anti-horário no oeste, pediu perdão, saudou a terra e a lua. Depois, você continua girando no sentido anti-horário, se vira para o norte para saudar os seus ancestrais, os abuelos e abuelas de cabelos brancos e barbas brancas. E ali é onde a gente pede paciência, ali é onde a gente agradece tudo que a gente quer agradecer, a começar pelos nossos ancestrais. E é onde a gente pede sabedoria. Depois, giramos anti-horário e nos viramos para o sul. No sul é onde a gente se conecta com o aqui e o agora, e onde a gente pede bênção para cumprir a nossa missão de vida com sabedoria, com saúde, com prosperidade, né, e com tudo de bom. Aí, depois disso, a gente se vira para cima, saúda o céu, saúda a espiritualidade, saúda as estrelas, o sol, a lua, né, tudo que vem do céu. Depois a gente saúda a terra, e por último, saudamos o nosso coração e o mundo do meio. Então, essa é a sequência maia original de saudar as direções. Muita gratidão. Vamos lá para Celi Reis. Pode abrir seu microfone. Boa noite, Nayana. Boa noite, Celi. Tudo bom? Minha dúvida é, eu uso há algum tempo a semente de cacau germinada, que eu aprendi com o terapeuta da alimentação viva. Eu posso usar na bebida essa semente? Porque ela não foi fermentada. Ela está só germinada e desidratada. Olha, eu acredito que sim, tá? O povo maia, eles fermentam e depois eles secam e depois eles tostam para descascar e para depois fazer a pasta que vira aquela barra, tá? Uhum. Mas eu acredito que sim, porque a germinação, a fermentação, ela é feita tanto para tirar um pouco do amargo, como também para salientar o paladar gostoso do cacau, como também para abrir os nutrientes, tá? Mas a germinação, ela também é todo um processo que acaba florescendo o que tem de melhor na semente. Tá? Você me deu uma melhor ideia a ótima. disponibilidade, né? Você me deu uma ideia ótima, tá? Eu vou, na próxima vez que eu encontrar com um abuelo, eu vou perguntar para ele, mas eu também vou fazer uns testes de germinação, porque a germinação, ela é um processo maravilhoso, né, para as sementes, e realmente elas aumentam muito a nutrição das sementes quando a gente germina. Então, acredito que sim. E quando você diz para usar o leite de inhame ou de coco, você acredita que, ou sente que isso pode alterar o efeito da bebida original, da bebida de cacau, se acrescentar um leite vegetal? Sim. Altera, né? Altera porque vão entrar outras enzimas, outros nutrientes, não vai ser o modo original para absorção ali, né, original, mas pelo menos mal não vai fazer, porque se fizesse mal eu já teria sentido, né, que eu já fiz isso várias vezes. Também não acredito que vai fazer mal, né, é só questão de ter o efeito, né, esperado, né. Claro que tem alimentos que não combinam, tá, tem alimentos, por exemplo, que nem melancia, ela deve ser comida pura, não se mistura melancia com nada. E o melão, como melão, né? Exatamente. Então, assim, tem alimentos que, se você misturar uma coisa com a outra, não vai dar certo, né? Então, teria que fazer uma pesquisa de cada leite vegetal, o que mais daria certo ali com o cacau, né? Mas mal, se fizesse mal, a gente iria sentir, né? Ia dar uma dor de barriga, ia dar algum peso no estômago. Porque eu uso com frequência, né, com leite de coco, abacate, né, tipo uma vitamina.
Mas eu vou experimentar fazer dessa forma que você ensinou, com a semente germinada. O abacate é uma das plantas que é da família biológica do cacau. Então, o abacate, ele combina muito com o cacau. Combina bem. Ele que combina, bacana. tá? Maravilha. Então, tendo alguma informação, daí você passa pra gente sobre a semente germinada. Olha, não sei, eu vou passar a Gratidão. mensagem. Eu tenho o WhatsApp do abuelo, né? Se eu tiver sorte dele conseguir nos responder, então aí eu vou passar a notícia fresquinha para todos, pode deixar. Tá bem, gratidão. Gratidão. Mas, Agora é o Moisés. Maria Lê, eu vi a sua mensagem, você vai ser respondida após o Moisés, tá certo? Moisés, pode liberar seu microfone aí. Pelo que eu tô olhando aqui na câmera, ele deu uma saidinha. Vamos passar a Maria primeiro e depois a gente volta pro Moisés, tá certo? ok. Maria Lê perguntou, quem tem diabetes? O milho e mel. Acho que ela pergunta se pode, né? O milho e o mel. Sim, sim. Então, assim, olha, eu já ouvi palestras dizendo que o mel puro não tem problema com a diabetes, tá? Mas eu não tenho diabetes, porque o que eu recomendaria? Se você conseguir um mel puro, você mede a diabetes antes de tomar o cacau e depois mede a diabetes depois de tomar o cacau como mel. O que, usando o bom senso, poderia fazer? Diminuir a quantidade de mel, sua bebida vai ficar um pouco mais amarga, tá? Mas, assim, uma coisa que eu sei, quando a gente vai ingerir um carboidrato, se a gente não quiser ter índice glicêmico, pico de índice glicêmico, a gente ingere junto uma gordura natural de qualidade. Por exemplo, a pessoa tem diabetes, mas ela quer comer algum tipo de carboidrato. Ela come junto 3 amêndoas. Ou se for comida salgada, rega com azeite extra virgem de qualidade. Ou come 3 castanhas, ou 3 nozes, enfim, alguma gordura de qualidade junto com o carboidrato vai evitar que o pico de índice glicêmico seja muito alto. E é esse bendito pico de índice glicêmico que dá o revertério ali na diabetes, tá? Então, o cacau, ele contém essa gordura dele natural, que é a manteiga de cacau, tá bom? Então, isso já ajuda a dar uma segurada no índice glicêmico. Por isso que a gente tem que usar um cacau puro, inteiro, tá? Porque tem fornecedores que tiram a manteiga do cacau para vender a manteiga separada do cacau, e aí o cacau ele já não tá inteiro, tá? O cacau saudável é aquele que a gente vai pegar esse grão aqui que foi tostado, vai moer naquele moedor de grãos, que vocês viram a foto que a gente mostrou, moendo, né? Claro que hoje em dia existem moedores elétricos, né? Mas antigamente era moendo na manivela. E aí vai simplesmente moer a planta inteira, não vai colocar nada e não vai tirar nada, tá? O que os maias fazem quando eles estão moendo, o que pode ser agregado junto naquela massa, é o próprio mel, sem ferrão, canela, baunilha, cardamomo, que também é uma outra planta que ajuda a trazer um aroma e um paladar gostoso. Mas assim, não se tira a manteiga do cacau. E como essa manteiga do cacau vai estar lá, ela também vai ajudar a dar uma segurada no índice glicêmico, tá? O milho amarelo, como ele é o que alimenta a gordura no nosso corpo, ele é o que vai ter o índice glicêmico maior. Porque, na verdade, o que se transforma em gordura dentro do nosso corpo é o açúcar, é o amido, é o carboidrato, tá? Então, por exemplo, se você comer gordura saudável, tipo abacate, coco, azeite extra virgem, essa gordura não vai fazer mal para você, ela não vai se transformar em gordura dentro do seu corpo. O que se transforma em gordura dentro do corpo é o carboidrato, que ele aumenta o índice glicêmico, dá uma detonada ali na diabetes do sangue, e depois disso ele vira gordura e se acumula, tá? Então, em caso de diabetes, além de você pegar um mel puro, usar em pouca quantidade e fazer essa experiência, eu recomendo você também diminuir a dose do milho, porque ele realmente é carboidrato, mas coloca um pouquinho, tá? E tenta usar o milho branco ou o milho de outras cores, que vai ter um índice glicêmico um pouco menor do que o milho amarelo. Mas sempre coloca uma pitadinha, pelo menos, de cada ingrediente. Porque o milho, ele vai trazer esse fortalecimento para o nosso corpo físico, né? Nessa receita. Então, nem que seja uma pitadinha, mas você coloca. Moisés, está liberado para poder fazer a sua pergunta. Pode Eu queria perguntar um negócio do cacau. Como é que a gente adquire esse cacau aí? Então, Gostei do cacau. Isso, maravilha. Eu vou passar para vocês o WhatsApp do fornecedor de cacau que eu compro aqui no Brasil, tá? O melhor cacau do planeta é o que o Abuelo Efraim produz lá no México. Mas fica meio complicado de importar, tá? Mas aqui no Brasil tem vários fornecedores, tá? Tem vários fornecedores confiáveis aqui no Brasil, mas eu vou passar o do que eu compro, porque é o valor mais acessível, tá bom? Ele vem lá da Bahia. E combina tudo no WhatsApp, o rapazinho é uma beleza, a gente combina tudo no WhatsApp, ele manda no correio, chega facinho em casa, gente. E é uma maravilha. Tá? Vai estar tudo no PDF, tá bom? Vai estar tudo no PDF, vou mandar para vocês. Valeu, tamo junto. Tamo Obrigado. junto. Obrigada, meu irmão. Nada. Outra pergunta da Marta, que é onde você compra a sálvia? Eu compro num site chamado Mucani Shop. Shop. É um site também, facinho, a gente manda mensagem lá, eles mandam pelo WhatsApp, também é tudo tranquilo, tá? Então é bem importante essa defumação, viu, gente? Principalmente o dia que você não estiver se sentindo legal,
é importante se defumar. Isso, esse site mesmo, é aí que eu compro, tá? Eles vendem vários produtos indígenas, é bem legal. O que mais, gente? Vai ter live sobre miomas? Sobre Adriana. miomas ainda não, tá? Miomas ainda não está programado. Agora, se for mioma de útero, coisa de mulher, a gente vai falar na live de menstruação, tá? Aí esteja presente, pode perguntar o que quiser, que a gente vai esclarecer tudo, tá? E se for coisa de útero e ovário, tem planta para isso, viu? Tem planta para isso, tá? Na naturopatia, tem muito recurso para isso e para reverter rápido. Vamos falar sobre as plantas sim, tá? Eu vi que ela colocou mensagem ali. Me passa a mensagem no privado, tá? Tem plantas para isso. Eu trabalho com esse tipo de tratamento com plantas, tá? Então, saibam que tem solução para tudo na natureza, tá? Tem as plantas e tem também a parte do emocional que a gente tem que trabalhar, uma vez que os problemas físicos, eles nascem do nosso emocional. Então, a gente tem que trabalhar o físico com as plantas e temos que trabalhar o emocional também com outros procedimentos, né? Para que a gente tire o sintoma, mas que a gente tire também a causa emocional que trouxe esses problemas de saúde. Agora nós vamos falar um pouquinho da harmonização energética à distância, tá? Que muitos me perguntam, que eu faço com a tecnologia de radiônica mais avançada do mundo. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com a naturopatia, com as plantas medicinais, porque é essa maravilha toda que a gente falou até agora, tá? Só que existe tecnologia avançada também que nos ajuda a colocar toda essa disciplina das plantas medicinais em prática, tá? E a gente veio até agora falando na nossa live da frequência do amor universal, da frequência do amor incondicional, que essa é a vibração mais alta que existe aqui no nosso planeta, aqui na nossa realidade física, tá? Só que a vida é estressante, a vida não é fácil, são muitos desafios, então é muito difícil a gente se manter nessa frequência elevada, tá? Claro que para isso a gente toma o cacau, usa florais, usa homeopatias e faz várias coisas naturais para a gente tentar se manter nessa frequência. Existe muito recurso natural para manter a nossa frequência elevada, tá? Mas diante de todos esses desafios dessa vida moderna, e do plano material, imagine-se a gente poder ter a ajuda de uma tecnologia avançada para nos ajudar a manter uma frequência mais elevada. E essa tecnologia existe, ela se chama Quantic Pro, é essa imagem que está aparecendo aqui para a gente, e é a tecnologia de radiônica mais avançada do mundo, tá? O que é radiônica? Radiônica significa enviar frequências à distância, tá? Nesse caso, são frequências para saúde, para a parte emocional, até mesmo para prosperidade, para nossa vida profissional, para os nossos relacionamentos, para a nossa vida, para tudo, né? Através dessa tecnologia, eu consigo enviar frequências para as pessoas, certo? Através da foto da pessoa, da data de nascimento e do nome completo. Então, eu gosto de unir essas duas coisas. Tudo que a natureza tem para nos ajudar, junto com essa tecnologia avançada, que nos ajuda a manter o foco no nosso propósito, né? E principalmente a disciplina, para que a gente possa fazer o que é certo, né? Porque a maioria das pessoas sabe o que deve fazer. O difícil, gente, é superar a preguiça, a procrastinação, a correria do dia a dia. Então, por isso que eu gosto muito, muito, muito dessa tecnologia, né? É algo assim, é tecnológico, foi desenvolvido em universidades, né? Mas ao mesmo tempo é uma coisa divina, né? Porque pensa bem, é como se tivesse uma pessoa rezando por você 24 horas por dia, porque essas frequências ficam sendo emanadas 24 horas por dia. Então, é uma tecnologia muito interessante. E o legal dessa tecnologia é que ela emite frequências para todos os nossos corpos. João, você pode passar para o próximo slide? Aqui, ó, foi desenvolvido nessas universidades, tá? A Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e a Universidade de Freiburg, na Alemanha, tá? Foi desenvolvido com parceria com essas universidades, tá, gente? Então, é coisa avançada mesmo. Inclusive, a Agência Central de Inteligência do Governo dos Estados Unidos fez estudos e experimentos práticos a fim de comprovar as capacidades do ruído branco. O ruído branco é, digamos assim, é o segredo que faz com que essa tecnologia envie essas frequências para as pessoas, tá? Então, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, do governo deles, já testou, experimentou e concluiu que realmente esse diodo de ruído branco, né, que é a peça-chave dessa tecnologia, que realmente isso funciona. Então, é muito interessante, né, gente? Por que não se divulga esse tipo de coisa, né? Vamos passar para o próximo? Aqui que chegou onde eu queria. O legal dessa tecnologia é que ela emite frequências para todos os nossos corpos, para o nosso corpo físico, né, para o duplo etérico, que seria o corpo energético, digamos assim, o corpo emocional, o corpo mental e o corpo espiritual. E quando a tecnologia emite o relatório, ela vai dizer para você em qual frequência homeopática que aquela frequência está sendo enviada, tá? Vou dar um exemplo. Vamos supor que está emitindo uma frequência de um floral para preocupação. Tá? Um floral para preocupação está sendo emitido para você. E aí ela veio numa frequência
maior do que o D200. Significa que esse floral para preocupação está sendo emitido para o seu corpo espiritual, porque ele está numa frequência maior do que D200, tá? Então, é super legal, porque a gente recebe o relatório e a gente consegue ver para o que cada coisa está trabalhando em qual dos nossos corpos, né? Por exemplo, se estiver emitindo uma homeopatia para você, no D1 até o D18, significa que aquela homeopatia é para o seu corpo físico, tá? E assim por diante. Vamos supor que está emitindo para você uma frequência de perdão, no C4. C4 é duplo etérico. Ah, então o perdão, ele está emitindo perdão para o meu corpo energético. E assim por diante, é legal que a gente faz toda essa interpretação do relatório, e dali a gente tira informações, né, sobre nós mesmos. Vamos passar para o próximo. Então, como funciona o Quantic Pro? É com esse diodo de ruído branco, que é essa pecinha que está ali, que a agência da inteligência americana fez pesquisas com essa peça, né, e realmente concluiu que funciona, tá, para comunicar máquinas com o ser humano. No caso, a máquina é o Quantic que vai emitir frequências para o ser humano. Então, ela faz essa leitura do campo de informação mórfica, ou seja, essa tecnologia faz uma leitura do seu campo morfogenético, uma leitura de todo o seu contexto energético, tá? E aí ela vai verificar os itens que precisam de ajustes energéticos e vai selecionar as frequências que você está precisando para melhorar o seu campo energético e vai enviar à distância para você essas frequências. Então é muito legal, né, gente? É uma dádiva, né? Poder contar com esse tipo de recurso para a gente melhorar a saúde, melhorar o emocional, ter mais proteção. Inclusive, frequências de prosperidade podem ser enviadas com essa frequência, com essa tecnologia. Frequências até mesmo para venda de imóveis, até mesmo para processos judiciais. É incrível. Eu já emiti frequências para clientes que queriam vender imóveis, que queriam proteção para sua residência, por exemplo. Para tudo isso, a gente tem recurso para ajudar as pessoas. É super, super legal. O que mais, João? Vamos passar para o próximo. Essa experiência é admirável, gente. Parece até um milagre, né? Tá escrito em inglês aí esse artigo, mas eu vou passar um resumo para vocês. Houve uma época que, numas plantações de batatas lá nos Estados Unidos, agora eu não lembro se foi Estados Unidos, tá, gente? Foi em outro país. Mas houve uma seca terrível. As lavouras todas perderam as suas plantações. Naquele ano não houve colheita, mas teve uma fazenda que estava recebendo frequências dessa tecnologia Quantic para proteger a fazenda e proteger a lavoura. Essa fazenda, além de ter conseguido colher a lavoura, não foi 100% da produção, houve uma diminuição, tá? Mas mesmo assim ele colheu, tá? Ele colheu grande parte da lavoura, e o mais interessante é que as batatas vieram em formato de coração, porque ele estava enviando frequências de amor e gratidão para a terra. E olha a resposta que a terra deu para ele, gente. Batata em forma de coração. Sendo que os vizinhos, ninguém colheu batata. E ele colheu a produção dele um pouco diminuída, mas colheu. E teve a resposta da terra. Incrível, né? Já dizia Nikola Tesla, né, um grande nome, um grande estudioso de frequências e de energia quântica que o nosso planeta recebeu. E ele dizia: você sabia que é o campo quântico que modela a sua realidade? Se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Tudo o que existe, até a matéria, é energia em vibração, produzindo ondas eletromagnéticas que contêm e transportam informações. Os segredos do universo estão nas frequências de ondas que contêm e transportam as informações que queremos acessar. Então, gente, tudo é energia, tudo é vibração. Por isso que eu sou uma trabalhadora da luz, que trabalho com saúde, eu sou uma profissional da saúde, tá? Mas, depois de tantos anos trabalhando com saúde, gente, a gente vê que o segredo da saúde não está só no corpo físico. O nosso corpo físico, ele vai expressar o invisível. O invisível do que nós pensamos, o invisível do que nós sentimos, o invisível das nossas ações, do que nós estamos fazendo com a nossa vida. Do invisível energético que está ao nosso redor. Então, esse energético, esse espiritual, ele modela o nosso corpo físico e a nossa realidade física. Então, é por isso que dentro da área da saúde, a minha conclusão é que nós precisamos fazer uma harmonização energética. Porque se a gente pensar só no físico, o físico não vai melhorar. Se a gente pensar só no físico, a gente vai tomar uma tarja preta para aliviar sintomas. Mas e a raiz do problema? E a origem emocional que está modelando o nosso corpo físico? Precisamos pensar no invisível. Porque o invisível modela o visível. Como já dizia Nikola Tesla. Então, gente, é por isso que, assim, eu amo as plantas medicinais. Eu não vivo sem plantas medicinais. Minha casa é cercada de plantas medicinais. Porque a gente precisa delas, e muito, para cuidar do nosso corpo físico. Só que as plantas medicinais, elas, na verdade, vão nos ajudar
a aliviar nossos sintomas e a melhorar nossa qualidade de vida até que a gente resolva o nosso emocional, até que a gente resolva, melhore o nosso energético. E as plantas nos ajudam também a melhorar esse energético, a melhorar esse emocional, a melhorar esse espiritual. Então, por isso que eu gosto de trabalhar com as duas coisas, sabe? Com a saúde do corpo físico, mas com essa harmonização energética, tá, gente? Isso é muito importante. Então, temos que cuidar do nosso corpo físico com os princípios mais básicos que existem. Pisar na terra, tomar água, tomar sol, respirar. Isso é o mínimo do básico, e que é de graça, e que é só a gente fazer isso todo dia que a nossa saúde vai melhorar, porque o nosso corpo físico precisa disso. Precisa de água, de terra, de sol, de respiração e de atividade física. Precisamos nos movimentar, de preferência de forma divertida. Busque uma atividade física que você goste de fazer, tá? Não dá para pagar penitência fazendo atividade física. A gente tem que se divertir. Nem que seja caminhar na rua, olhando para o céu, observando a paisagem. Isso já é um exercício legal. Mas se você gostar de dançar, melhor ainda. Vai ser mais divertido ainda, né? Ou a atividade que você gostar. Então, tudo isso é importante para o nosso energético, tá? Precisamos dessa harmonização energética. Esse é o Peter, ele é o inventor dessa tecnologia Quantic, tá? Que nos ajuda a fazer essa harmonização energética. E o mais legal, gente, é que é à distância, né? É uma benção, né, gente, poder contar com uma tecnologia dessa. Então, aqui nós temos esse prêmio que o Quantic ganhou, né? O Quantic, que é essa tecnologia que eu uso, ele ganhou essa medalha de ouro de inovação no setor de progresso da saúde. Então, a gente pode ver que testes práticos bem-sucedidos realizados em pacientes russos e ucranianos, tá? E aí na Crimeia, o Quantic teve essa premiação. Então, legal porque é uma coisa energética, né, gente, mas que a própria ciência, ela tá aí para respaldar. Então aqui, gente, como que funciona isso na prática, né? Esse Quantic, esse diodo de ruído branco, ele é plugado em um computador. Nesse computador, existe um software, que é isso aqui que eu estou mostrando para você. Ali eu vou fazer a ficha da pessoa. Essa pessoa ali, no caso, sou eu. Precisa da foto da pessoa, do nome completo e da data de nascimento. Tendo isso, a pessoa vai ter me passado os objetivos dela. O que a pessoa quer melhorar na saúde física, emocional, mental, espiritual, na prosperidade, nos negócios, nas relações familiares, na sua vida profissional, nos seus relacionamentos. A pessoa vai me falar quais são os objetivos. Baseado nesses objetivos, eu vou selecionar as frequências que tem relacionadas com o objetivo daquela pessoa. Por exemplo, se for um problema de residência, a pessoa fala, a energia da minha casa não tá boa. Eu vou selecionar frequências do Feng Shui, certo? E ali tem 1, 2, 3, 4, tem 5 departamentos de Feng Shui ali. Ou se for para venda de imóveis, eu vou colocar Feng Shui. Se for para proteção de residência, eu vou colocar Feng Shui. E assim por diante. Fitoterapia. Fitoterapia eu vou pôr para todo mundo, né, gente? Porque sempre tem alguém precisando de alguma planta para ajudar em alguma coisa. E o mais legal é que eu tenho fotos das minhas plantas do sítio. Plantas que eu plantei, pedindo permissão para a terra. E que eu cuido com todo amor e carinho. Então, não é foto tirada de internet, não, gente. É foto de verdade, de plantas que eu consagrei ali, plantando, cuidando, com todo carinho, com todo respeito. E assim por diante, gente. Tem mais de 110 mil frequências. Você pode ver, tem coisas para frequências para órgãos, para prosperidade, para proteção, para os chakras, para células saudáveis. Para a parte empresarial, tem consultoria e assessoramento empresarial. Tem agricultura, alegria de viver. Tem frequência para tudo. Então aqui, depois que eu selecionei as frequências que a pessoa está precisando, o Quantic vai fazer um escaneamento do campo energético e do campo morfogenético da pessoa, e ele vai selecionar, por exemplo, eu selecionei o departamento de frequências de acordo com o objetivo da pessoa. Por exemplo, Feng Shui para empresas. Eu coloquei Feng Shui para empresas. Porém, o Quantic, depois de fazer todo o escaneamento, ele vai pegar qual frequência do Feng Shui eu estou precisando. No caso, ele me colocou aromas e óleos essenciais de benjoim dentro do Feng Shui para empresas. Mas ele poderia ter selecionado outras 50 plantas de Feng Shui, entendeu? Então, a tecnologia, como ela é muito avançada, ela faz essa leitura, essa varredura e seleciona exatamente o que a pessoa está precisando e vai emitir essas frequências para a pessoa. Por exemplo, aqui, ó, parasitas, tá? Eu sempre coloco frequência de parasitas para as pessoas porque todo mundo, gente, está sujeito a parasitas que ficam ali prejudicando a saúde da pessoa. Então, eu sempre coloco eliminação de parasita para todo mundo. No caso ali, ele selecionou para mim o coentro. Poderia ter selecionado outra planta, mas selecionou essa, porque era essa que eu estava precisando. Então, tudo isso, gente, só para mostrar para vocês, mais ou menos como é que essa tecnologia ajuda a manter o nosso padrão vibratório mais elevado possível. Já está tarde, eu agradeço a todos por esse momento tão especial que nós passamos juntos.
Espero que todos possam estar nas próximas lives. Me mandem mensagens também, dando sugestões de temas para os próximos ciclos, né? Esse ciclo vão ser 4 lives, mas eu não pretendo parar por aqui, não. Agora que as minhas crianças já estão um pouco maiores, eu vou poder estar me dedicando um pouco mais a estar compartilhando tanta coisa maravilhosa que eu aprendi nessa vida, e tanta coisa maravilhosa que eu uso e vejo os efeitos em mim, na minha família, na minha vida. Então, antigamente eu fazia bastante vídeo, bastante live, eu já fiz até congresso natural na internet. O primeiro congresso de saúde natural da internet fui eu que fiz, com um monte de lives, um monte de entrevistas. Depois eu dei uma parada, né, gente, porque eu tive as minhas gêmeas, então fiquei me dedicando a cuidar das minhas 3 filhas, cuidar da minha família, e administrando toda a parte da caixa orgânica também. E agora eu tô podendo voltar com as lives, tá? Então espero que vocês possam estar junto com a gente. Mais uma vez eu peço para você, me ajude, que eu tô começando o meu canal no YouTube de novo. Eu já tive um canal no YouTube bem forte, mas ele acabou sendo deletado, então agora eu tô começando tudo de novo. E aí eu preciso da sua ajuda para se inscrever, para curtir, para compartilhar, tá joia? Ative o sininho para você ficar sabendo quando tiver vídeo novo. Compartilhe os vídeos do meu canal com as pessoas que você sabe que estão precisando melhorar a sua saúde. Você vai ver que no meu canal tem vídeo falando de tudo que é coisa de natureza, de terapias naturais, tem dicas para tudo ali, viu, gente? Tem aulas de yoga em vídeos gratuitas. Se você for na playlist, nas playlists, você vai ver que tem aulas de yoga gratuitas, então não tem desculpa se você não pode sair de casa, se você não pode investir em academia, dentro da sua casa você pode fazer yoga, e eu, modéstia à parte, eu sou uma excelente professora de yoga. Você vai ver se você fizer as minhas aulas ali, que estão no meu canal do YouTube, abertas para todos que queiram praticar, tá bom, gente? Eu agradeço muito a presença de todos. Eu quero finalizar essa live fazendo aqui uma oração. Dentro dos meus cursos de terapias indígenas, que é uma coisa que eu aprendi, é que oração cura, tá, gente? Então saiba que se você rezar por uma pessoa, você vai ajudar muito essa pessoa. Se você rezar por você, você vai ajudar você. E eu aprendi a fazer orações de cura. E é isso que eu quero compartilhar com vocês agora. Essas orações, elas são feitas com tambor e com cantos. Eu não sou cantora, mas eu tenho coragem de expor aqui a minha voz, porque o que importa é a minha intenção de levar essa energia boa para você, de abençoar você, a sua família e o seu lar. Então, se você quer participar desse momento, seja bem-vindo. É só ficar aqui mais alguns minutinhos. Eu vou rezar aqui, gente. Eu vou aqui agora rezar com o meu bastão da fala. Tudo que é rezado com esse bastão será ouvido pelo divino grande mistério criador. Só que conseguir esse bastão não é fácil, não. Tem que ter um espírito de muita coragem, um coração muito corajoso para passar por todas as iniciações, para passar por todas as provações. Para ter direito de ter um bastão desse, cuja oração será ouvida por Deus e será muito bem ouvida por tudo que há de mais sagrado. Para conseguir um bastão desse, gente, tem que passar por muita provação. Provação do corpo físico, provação de caráter, provação de que se o seu coração é realmente puro. E eu passei por tudo isso. Eu passei por tudo isso porque eu gosto de rezar pelos outros. E essa é uma Reza por mim, reza por mim. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos rezar por todos nós e vamos rezar pela humanidade. Então, gente, de todo o meu coração, eu rezo aqui por você, para que você seja muito abençoado, que você tenha muita saúde, que você possa acessar o que há de melhor em você, que você possa cumprir a sua missão de vida, usando os seus dons e talentos para deixar esse mundo melhor. Que você decida perdoar, que você decida pensar coisas boas, sentir coisas boas e fazer coisas boas, por você, por sua família e pela humanidade. Eu rezo aqui para que todos os corações de todas as pessoas, de todos os povos, de todas as nações, de todos os países e até mesmo de todos os planetas, que todos os corações sejam guiados pelo amor, pela luz, pela paz, pela harmonia, pela alegria. Que todos sejam felizes. Que todas as famílias tenham harmonia. Que todos os casais sejam felizes, encontrem o amor, encontrem o diálogo pacífico. Que haja paz dentro de todos os corações. E que essa paz exista dentro das famílias, entre os povos e entre todos os povos de todos os planetas. Eu sou Iaguareté Onça Pintada, Rose Nayana Bregolato de Campos, e assim rezei por todas as nossas relações. Arrome Takuyoyasin. Que todos sejam felizes e vamos agora abrir nosso coração com um tambor e com um canto. Abra seu coração, deixe que entre o amor, para que floresça uma linda flor.
O meu canto é de paz, o meu canto é de amor, para que floresça uma linda flor. Abra seu coração, deixe que entre o amor, para que floresça uma linda flor. Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento. Ábrate corazón, ábrate sentimiento, ábrete entendimiento. Ya es tiempo, ya es ahora, ábrete entendimiento y deja brillar el sol que existe en tu interior. Ábrate corazón, ábrate sentimiento, ábrete entendimiento y deja brillar el sol que existe en tu interior. Que para chegar a Deus, há que aprender a ser humano. Por todas as nossas relações, que todos os corações se abram para o amor e para o entendimento. Feliz, gente, muito feliz mesmo por esse momento especial. Até a próxima quinta-feira. Que todos tenham uma semana maravilhosa e nos vemos rapidinho. Em uma semana estaremos aqui de novo. Um grande abraço a todos. Tenham uma excelente noite e preste atenção nos seus sonhos, porque aqui, com essas palavras, nós despertamos a nossa consciência. E o seu inconsciente pode querer se comunicar com você através dos seus sonhos. Então, fique ligado e preste atenção em você mesmo. Tchau, tchau.